O Goiás de fato tem esses 10 milhões de reais em caixa para a janela do mês de julho? No vídeo de hoje quero tentar responder esta pergunta, após a declaração do técnico Hélio dos Anjos, enaltecendo o poder financeiro do Goiás para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Algumas contratações que de fato não aconteceram na última janela por detalhes e que o Goiás provavelmente vai buscar, se não forem os mesmos, jogadores de um mesmo patamar financeiro, técnico também, para a sequência da Série B. E posso afirmar uma coisa: o Goiás tem sim dinheiro em caixa e vai vir forte para essa janela do mês de julho. Quais jogadores? Quero passar aqui uma lista para vocês. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca aí de 10 mil inscritos no YouTube do Goiás News, que já está bem próximo, e conferir o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição. Para você que não vai no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, convido a conhecer a GIN TV. Para você também que mora fora do país, planos mensais de apenas R$30 e você pode compartilhar inclusive com um amigo, tendo acesso simultâneo com o mesmo sistema, tá bom? Com excelente qualidade de imagem, também de som, não fica travando, você pode assistir inclusive no seu computador, celular, Smart TV, e muito mais. Além disso, todas as outras partidas, tanto da Série B do Campeonato Brasileiro, quanto também do futebol internacional, Premier League na sua rodada final, também com a UEFA Champions League, Europa League e a próxima temporada também na Europa, que já começa em julho, lá na GIN TV. Você acompanha tudo. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado, só chamar lá no WhatsApp e falar que veio através do Goiás News. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o aspecto financeiro, onde o Goiás está muito bem nessa temporada de 2024. Tudo bem que precisou pagar o pato nas temporadas de 2021, 22, 23 para chegar neste ano com um clube estável financeiramente e também com uma gordurinha, uma reserva financeira muito importante, tá? Não só para o Goiás, mas qualquer empresa, até mesmo qualquer administração familiar, vamos colocar assim. Uma reservinha não faz mal para ninguém. Entretanto, o torcedor que nos últimos anos não via esse dinheiro sendo investido no futebol, nessa temporada com contratações mais graúdas, o que não teve na última Série A, e para uma realidade de Série B isso acaba gerando uma certa estranheza. As declarações do técnico Hélio dos Anjos falando sobre os salários dos jogadores do Goiás não acertou, tá? Vou deixar esse vídeo para vocês na tela final, mas num ponto que ele está certo em relação ao investimento para a janela do mês de julho. Segundo o Hélio dos Anjos, seria um valor de 10 milhões de reais para a próxima janela. Olha, não posso chegar aqui e cravar para vocês, se eu fizesse isso, eu estaria sendo mentiroso. Quanto que o Goiás exatamente investirá na janela da metade do ano? O Hélio pode ter se confundido também com um valor de 10 milhões de reais que foi incrementado a quantia inicial. Você lembra aquele orçamento, 50 milhões de reais para o elenco de futebol do Goiás nessa temporada, mais ou menos uns 43 para o time profissional, mas esses 10 milhões de reais sendo incrementados para as contratações visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem falou isso foi o próprio CEO do Goiás, o Luciano Paciello, em entrevista antes da chegada do diretor de futebol Lucas Andrino e também o técnico Márcio Zanardi. Por isso, acredito que o Hélio acabou soltando esses valores. Porém, o Goiás tem sim uma grana para metade do ano. O próprio Luciano Paciello falou isso. E quando um clube se torna mais organizado, que eu quero dizer, um Goiás saindo desse modelo de Arley, de diretor de futebol, de presidente, de conselheiro, o clube se torna mais profissional automaticamente. Não sei se isso é o melhor ou o pior caminho, mas pelo menos em teoria, vamos ver o resultado no final do ano. É a organização de você entender que o futebol ele é caótico, há contratações que você fará com uma grande expectativa e não irá funcionar, e na metade do ano, quando tem essa segunda janela, as posições mais precárias, necessitadas, você tem que ter uma reserva para ir na metade do ano e contratar bons jogadores. Isso eu posso confirmar para vocês, o Goiás tem essa reserva e vai sim forte, para a janela também da metade do ano. Pode ser esses 10 milhões? Pode ser inclusive até maior do que isso? Pode sim, vai depender muito da situação do elenco. Até porque, volto a fazer aquela matemática que é importante. Se a gente pegar aqui o quanto que o Goiás, eu vou colocar aí o valor de 50 milhões, que foi prometido
lá no começo da temporada. Se você pegar 50 milhões, mais um aumento aí que o Luciano comentou de 10 milhões, estamos falando de 60. O Goiás, segundo informações do Paulo Massad, gastou no Campeonato Goiano 1 milhão e 700 mil por mês de folha salarial. Vamos somar isso daí por 4, dá 7 milhões de reais aproximadamente. 7 milhões menos 60 desse valor total, sobra 53. Se você pegar 53 milhões de reais e dividir pelos 9 meses restantes, já considerando o 13º, estamos falando de uma folha de 5 milhões e 800 mil reais, o que prova que é sim um orçamento muito grande, muito alto para o Goiás em uma realidade de Série B, dá para subir. Além disso, o quão pouco o Goiás gastou do Campeonato Goiano, o quão pouco gastou em termos de números, porque poderia ter feito um investimento maior já lá em dezembro, e ao mesmo tempo o quanto gastou com jogadores tão ruins, né? Olhando uma folha de 1 milhão e 700 para um time tão ruim como era o do Goiás no começo do ano, ainda assim sobrando esses 53 milhões, como o Goiás não fez contratações até aqui, tá, com a compensação financeira, acaba que esses valores não se alteram. Então se o Goiás ele tivesse hoje uma folha de 5 milhões de reais, ele não estaria dando prejuízo, assim, prejuízo vai porque está jogando a Série B, porém ele não estaria gastando o que não tem, e isso é muito importante. Segundo, o levantamento do Goiás nesse ano, foram 120 milhões de reais que sobrou, do balanço financeiro da última temporada, e desses 120 milhões, o Goiás pegou aí os 50 milhões para o elenco profissional, teve esse incremento, vamos colocar assim, de 10 milhões de reais, ainda sobrando 60 milhões no caixa, que é importante o Goiás manter uma reserva, não sei se 60, não sei se 30, não sei se 20, até porque se ficar para a Série B do ano que vem, o Goiás vai precisar de novo rachar essa quantia, porque a Série B ela não te paga basicamente nada, 11 milhões e meio só de direitos de transmissão, então é importante deixar essa reservinha também, e até porque foi uma antecipação dos direitos de transmissão, vale lembrar, o Goiás já recebeu uma parcela naquele acordo que ele fez com a Liga Futebol Forte, mas não foi só esse valor que gerou o montante de 120 milhões, estar na Série A também é muito importante para isso. Ou seja, o Goiás, mesmo com esse elenco caro, ele não está gastando o que não tem. E isso é muito importante de pontuar. Um clube que tem que ser organizado. O Goiás sempre teve essa característica, mas parar de fazer economia boa. Investir no futebol, ele te dá retorno e é sempre mais inteligente. Então beleza, Guilherme, se o Goiás tem esse dinheiro todo, quem que você indica, e quais jogadores que o Goiás pode voltar aí atrás nessa janela do mês de julho? Olha, ficou faltando, isso é muito claro, até mesmo nas entrevistas do Lucas Landrino ele comentou isso. Faltou esse camisa 10 experiente, que no caso seria o Alex Teixeira, também pode jogar na meia esquerda, e ficou devendo um ponta, um jogador de velocidade, um driblador, também nessa característica de experiência, até porque chegou o Wellington, mas estava na segunda divisão do Campeonato Paulista, vem até sendo uma surpresa, nesse começo de Série B do Brasileirão. Porém, o Goiás, que procurou o Rossi e o Romeu Benítez, acredito que na janela da metade do ano, deverá sim ir atrás novamente desses jogadores. Não sei se o Rossi, porque o Vasco ele liberou o Rossi para o Goiás, mas o jogador de novo recusou o clube. Não sei, Não sei sinceramente aqui falando com vocês até que ponto vai a parte do orgulho e ao mesmo tempo da necessidade. O Rossi nesse momento ele vem jogando com frequência, foi reserva em 2 dos últimos 3 jogos do Vasco. Acho que seria um bom nome para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas por conta dessa procura frustrada pode acabar mudando esse raciocínio. O Romeu Benítez, o paraguaio, 21 anos, ele não deixou o Atlético Paranaense, por conta que a irmã dele, que estava num tratamento lá em Curitiba, ela tem síndrome de Down, então é algo mais delicado, não é, apesar que toda doença é ruim, obviamente, mas não é um problema respiratório, nada desse sentido, acaba sendo uma pessoa especial, então por isso que o jogador ficou receoso, e ela também estava doente nesse período, mas não fechou as portas para o Goiás. É bom que isso se diga. O Romeu Benítez foi bem claro, afirmou que gostaria sim de se mudar para o Goiás, mas por conta desse problema da irmã dele, e aí, cara, sendo uma situação como essa, aí eu compreendo totalmente, Espero que ela esteja 100% até na metade do ano, em julho, e aí poderia sim, se mudar aqui para Goiânia, não seria um empecilho. O Romeu Benítez, o paraguaio, que geralmente joga na ponta esquerda, também pode fazer a ponta direita, é destro, 1,70 m. O último jogo dele contra o Raio Zuliano, na Copa Sul-Americana, ele participou de 45 minutos
daquele duelo. Na temporada, 7 partidas, 1 gol marcado. Não acho que seria o grande craque do Goiás em uma Série B de Brasileirão, mas é um jogador melhor tecnicamente do que o Wellington e um clube como o Goiás que não tem muitas opções pelos lados. O Alex Teixeira também pode voltar a ser procurado, está livre no mercado, até, mas acho que isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Goiás, se quisesse o Alex Teixeira, ele poderia contratar exatamente agora, já que ele está livre no mercado. Seria uma boa, um meia já experiente, né, que pode fazer essa função de um 10, tem 34 anos. Outro procurado pela anterior gestão, né, o centroavante uruguaio Mauro Mendes, já falei sobre ele aqui no canal nesta última semana. 25 anos, está bem, né, no Estudiantes, soma até aqui 6 partidas, 6 gols marcados, melhor dizendo, em 16 partidas. O Goiás queria gastar quase 5 milhões pelo empréstimo, pagar 5 milhões por um empréstimo até o final da Série B, aí eu acho loucura, a não ser que viesse lá o Messi, o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, tá? Mas para o Mauro Mendes não compensa. Agora, um jogador em definitivo, o Goiás podia tentar aí, tá? Negociar por uns 6, 7, 8 milhões de reais, você tendo um jogador como o Mauro Mendes, em definitivo, contrato longo, ficaria bem legal, tá? O Goiás ia pagar quase 300 mil por mês, segundo o André Rodrigues, para o Uruguai. Tá? Alguns dos jogadores procurados na última janela. Teve a especulação do Alexandre Pato, eu traria sim, tá? Seria um jogador até mais para o marketing do que propriamente olhando dentro de campo, mas não teve proposta oficial dessa diretoria. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa, tá, a respeito desses números, desses jogadores e qual seria a sua indicação para a metade do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal. Confira também o link da Agin TV para assistir todos os jogos desta Série B por apenas R$30 mensais. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!